Bom dia, meus queridos. Então, vamos para mais uma aulinha. Então, vamos para nossa aulinha de campo elétrico, tá? Então, vamos continuar falando mais um pouquinho de campo elétrico. Agora a gente vai falar do campo elétrico no interior de um condutor e o campo elétrico constante, ou seja, no meio de duas placas paralelas, tá? Esse campo elétrico no meio de duas placas paralelas é legal porque é o mesmo que foi feito, né, o experimento de Millikan. Então, vamos, analisar esses dois campos elétricos aí, tá bom? Então, vou pedir aqui para apresentar, tela inteira. Tem a minha apresentação aqui. Então, vamos lá, campo elétrico. Então, aqui, ó, como a gente viu, né, o campo elétrico, só uma revisãozinha do que a gente viu na aula passada sobre campo elétrico, tá? Então, né, o campo elétrico da carga, se for carga positiva, ele está saindo da carga, e se for negativa, esse campo elétrico está entrando na carga. Aí, isso aí é uma convenção, beleza? Então, foi convencionado desse jeito. E esses campos elétricos, como a gente viu, pode se superpor, né? Pode ter uma superposição dos campos elétricos, né? O campo elétrico evita várias cargas. Então, o que acontece? Quando o campo eu ponho duas cargas, essas cargas acabam, né, afetando o campo elétrico uma da outra, fazendo coisas desse tipo. Então, aqui eu tenho um campo elétrico, uma carga positiva e uma carga negativa. Então, né, as linhas saem da carga positiva e entram na negativa, tá? E aqui, quando tem duas cargas positivas, ele tem esse desenho aqui no meio, né? Ah, professor, aqui no meio não tem linha. Por quê? Porque o campo elétrico aqui é zero, né? Porque, né, ele está equidistante das duas cargas, então o campo elétrico aqui no meio vale zero, tá? Por isso que não tem linha nenhuma. Tranquilo? Então, esse aqui é o campo elétrico que a gente já viu nas outras aulas. Então, só uma revisãozinha para lembrar sobre isso aí, tá? Então, a gente viu, né, que o campo elétrico, para calcular, ele é devido à distância, né? Então, eu quero calcular aqui no ponto P, o que importa é o valor da carga e a distância do ponto da carga até o ponto que eu quero calcular esse campo elétrico, né? Então, para calcular o campo elétrico, a gente viu, né, que o campo elétrico pode ser calculado dessa maneira, Q sobre B ao quadrado, né? E o campo elétrico também é igual à força sobre a carga, tá? A unidade é Newton por Coulomb, ou volt por metro, como a gente já viu. Agora sim, agora o que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai estudar um pouquinho sobre campo elétrico no interior e na superfície do condutor, tá? O que acontece? Quando eu tenho um condutor, todas as cargas do condutor, eles vão para a superfície desse condutor. Então, o que acontece? No centro desse condutor, eu não tenho carga elétrica sobrando ou faltando, né? Acho que a quantidade de carga elétrica ali no centro desse condutor é neutra. As cargas, né, sobrando, faltando, estão todas na superfície desse condutor, tá? Não esqueça, quando eu falo que tem carga sobrando ou faltando, porque se for negativo, está sobrando carga negativa. Se for positivo, está faltando carga negativa, porque é a carga negativa que se movimenta, então está positivamente carregado. Tá? Então, né, fica todas essas cargas na superfície. Então, o que acontece? Né? Não tem campo elétrico no interior do condutor, porque não tem carga no interior dele. Tá? Então, o campo elétrico aqui, se eu calcular aqui, né, se calcular o campo elétrico de todo esse somatório de cargas, vai dar zero. Então, aqui o meu campo elétrico aqui é zero. Tá? Qualquer parte aqui dentro desse condutor, o campo elétrico é zero. Então, sempre dentro de um condutor, dentro de um condutor elétrico carregado, o campo elétrico é nulo. Tá? E na superfície, tá? Então, o campo elétrico na vizinhança de um condutor eletrizado é perpendicular à sua superfície. Então, aqui, ó, bem em cima da superfície, esse campo elétrico é máximo, que a gente diz, tá? E ele aponta para onde? Ele aponta sempre perpendicular à superfície. Então, se eu estou calculando o campo elétrico aqui, ó, ele vai ter essa direção, aqui vai ter essa direção, aqui essa direção, sempre perpendicular à superfície, tá? Então, esse é o campo elétrico. Bem, na verdade, pode considerar que esse contor todo carregado é só uma carguinha pontiforme aqui no meio, tá? Para calcular esse campo elétrico, tá? E olha que legal o que acontece, né? Tem um videozinho aqui, ó,
que mostra bem isso. Ah, tá em inglês, então eu só vou falando ali. Então ele tem o Benjamin Franklin aqui e ele vai, né, ligar o nosso o gerador de Van ter Graaf aqui para carregar. Então ele está mostrando, ele pendurou uns fiozinhos ali de alumínio que é condutor, só para mostrar o que acontece. Então olha que legal quando ele ligar o gerador de Van ter Graaf. Ali está falando que por atrito esse gerador vai carregar, tá? Então aqui ele vai ligou o gerador, estão vendo que tem uma correia aqui girando, tá? Então esse atrito faz a eletrização por atrito e carrega o essa bola aqui, e daí ele botou aqui perto essa outra bola, carregou, então vocês veem o efeito das cargas elétricas em cima né, dos fiozinhos aqui do Benjamin Franklin. Olha como ele fica todo arrepiado. Né? Por quê? Porque as cargas têm que ir para a ponta, então eles tentam ficar mais afastado possível. Então ali está mostrando. Agora ele desligou e vai botar essa gaiola toda metálica. Essa gaiola é metálica, então é um condutor todo metálico. Está botando de papel alumínio porque para fechar bem, né? Para realmente, né, ter um condutor totalmente metálico ali. E agora ele vai voltar a carregar. Vamos ver se você consegue. Então, se vocês observarem, aqui o Benjamin Franklin não sofre nem uma ação de campo de força elétrica aqui, ó. Tá tudo paradinho. Enquanto aqui fora, ó, bem mais longe, ó, elas estão se mexendo, mas aqui não. Por quê? Porque o campo elétrico ali dentro que faria o efeito, né, da força elétrica para fazer a força para movimentar esses fiapinhos de alumínio aqui do bonequinho, não tem, porque o campo elétrico aqui dentro desse contorno é nulo. Tá? Então, aí é uma prova que realmente o campo elétrico dentro de um contorno é zero, é nulo, não existe um campo elétrico ali dentro. Tá? Então é isso que está explicando agora, né? Que pô, vocês podem observar que não tem efeito nenhum da eletricidade agora ali. Por quê? Porque essa gaiola aqui, que a gente chama de gaiola de Faraday, protege. Mesmo se ele carregar a gaiola, eu continua protegendo. Até tem outros vídeos, né? Que tem as pessoas sobre uma tensão dentro da gaiola. Ó, então, duas bobinas, né? Eletrizando a gaiola geradores bem mais potentes do que aquele ali que ele mostrou, e ó, não tem efeito nenhum dentro da pessoa dentro da gaiola, ele está dançando porque é bobo, né? Mas ali não tem efeito nenhum, por quê? Porque essa gaiola protege. Se lembra quando a gente discutiu ali qual que é o lugar mais escuro? Dentro do carro, por quê? Porque forma a gaiola de Faraday. Então, dentro do carro, o campo elétrico vai ser nulo, mesmo tendo uma descarga elétrica muito grande ali fora, tá? Então, por isso que é tão importante, né, numa tempestade de rádio ficar dentro do carro, por esse motivo aqui, porque o carro se torna uma gaiola de Faraday, te protegendo. Tranquilo? Então, o campo elétrico no interior de um condutor é sempre nulo, tá? Isso aí também é usado em fios, tá? Alguns fios de telefone, de TV, eu acho que é bem usado em fios de TV, fios de dados, que não pode ter, né, variação, né, sofrer sobre campos elétricos,
Então, o que eles fazem? Eles põem uma proteção, um cabo, né, de alumínio, uma rede de alumínio por fora desse cabo, protegendo, ou um papel alumínio por fora desse cabo, protegendo para que não tenha nenhuma interação, né, elétrica externa, né, não tenha nenhuma interação com o campo elétrico externo. Beleza? Então, por isso que às vezes quando tu corta o fio, algum fio, tem uma proteção de alumínio, por causa para fazer uma gaiola de Faraday naquele fio. Outra coisa importante é o campo elétrico uniforme, tá? Então aqui ó, tem um campo elétrico uniforme, né, quanto seu modo, direção e sentido são constantes em todos os pontos da região considerada. Então, ele tem tanto a direção, modo e sentido, ou seja, o valor aqui dentro é constante, a direção e o sentido dele é constante. Tá? Esse tipo de campo ele é bem comum em placas paralelas, tá? Onde eu tenho uma placa carregada com cargas positivas, outra com cargas negativas. Então, eu tenho aqui no meio um campo elétrico, tá? E o que que acontece, né? Quando eu solto uma carguinha, vamos dizer uma carga teste negativa, né? E se ela vir para esse lado aqui eu tenho cargas positivas e do outro lado vou ter as cargas negativas. Caso minha carga seja positiva, ela vai para o lado negativo, tá? Então eu sei, né, sabendo qual é o tipo de carga teste que eu estou usando, eu sei qual é a carga das minhas placas paralelas ali, beleza? E está sendo aplicado, por que ela se movimenta? Porque tem uma força, né, que é igual a Q vezes Z. Esse tipo aí era bem usado, né, para nessas TVs de tubo antiga, que daí eles projetavam os elétrons direto na tela para dar a cor, e a posição onde que eles conseguiu colocar o elétron, né, injetar o elétron na tela, era, né, dado por esses campos elétricos de placas paralelas. Eles conseguiam mudar o campo, né, um pouquinho, no meio daquela placa, quando o elétron passava, ele era desviado para onde, né, ele tinha que acertar na TV. Então, era dessa maneira que funcionava a TV de tubos, aquela grandona. Agora vamos entender um pouquinho como que funciona esse campo elétrico. Aqui é um exemplo, né, do experimento de Millikan, né, que definiu a carga elétrica. E então, é bem importante ali vocês entenderem como que funciona, né, essas forças aí elétrica e gravitacional nesse caso aqui. Beleza? Então vamos lá. Vou ler aqui o exercício. Uma pequena esfera de massa de 1 miligrama está eletrizada negativamente. Essa esfera é colocada em um campo elétrico uniforme, existente entre as placas metálicas planas e paralelas, e permanece em repouso. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo. Tá? Letra A. Represente as forças que atuam na esfera nesta situação. Então, quais as forças que eu tenho? Né? Na letra A, eu tenho a força peso, que puxa para baixo, e tenho a força elétrica, que vai, né, nesse caso, se ela está em equilíbrio, tem que puxar para cima, né, para uma descontar da outra, deixando essa minha carguinha aqui em equilíbrio. Tá? Então, são as duas forças que atuam sobre essa carga elétrica. Na letra B, ele pede o quê? Identifique as linhas de campo elétrico e o sinal da carga de cada placa. Então, as linhas de campo, né? Se a carga é negativa, o que acontece? Ele vai contra as linhas de campo, né? Então, as linhas de campo, então, ó, a força elétrica quer ir para cima, então a carga é negativa, ela tem que ir contra as linhas de campo. Por que isso? Porque aqui, ó, nessa placa, eu vou ter as cargas positivas. Vou tentar. Vou ter as cargas positivas aqui, tá? E aqui eu vou ter as cargas negativas. Então, positivo aqui em cima e negativo aqui em cima, aqui embaixo. Eu ia tentar escrever, mas aí dá muito trabalho. Então, então o positivo ficou aqui em cima, tá? E o negativo ficou aqui embaixo. Por isso que essa força elétrica, né, empurra para cima. A letra C, letra C. Calcule a força elétrica na esfera. Tá? Então, eu quero calcular essa força elétrica nessa carguinha aqui, né? Nessa esfera.
Então, como ela está em repouso, a força elétrica e a força gravitacional são iguais. Então, como ele me deu a gravidade e me deu a massa da esfera, que é 1 miligrama, eu consigo calcular a força gravitacional, que é massa vezes gravidade, que é igual à força elétrica. Então, calculando a força gravitacional, eu vou ter a força elétrica. Viu como é fácil? Então, a força elétrica, nesse caso, vai ser a massa, que é 1 vezes 10 na menos 6, isso é o que eu transformei para quilograma, né? Então, é 1 miligrama, né? Então, grama é 1 quilo tem 1.000 gramas, e 1 miligrama é 1 grama dividido por 1.000. Então, por isso que é 10 na menos 6 aqui, tá? Por isso que é essa transformação aqui, tá? Vezes a gravidade, aí tá 1 vezes 10 na menos 5 newtons. Essa é a força elétrica. E a letra D, ele pede, ó, considere que a carga é de 1.000 microcoulombs. Calcule a intensidade do campo elétrico entre as placas. Então, se eu já tenho a força elétrica e tenho o valor da carga, né, o campo elétrico fica simples de calcular. Por quê? Porque o campo elétrico vai ser a força dividido pela carga. Eu tenho a força, tenho a carga. Então, vai ficar o campo elétrico igual a 1 vezes 10 na menos 5, que é a minha força, dividido por 100 vezes 10 na menos 6. O micro aqui é 10 na menos 6, tá? Fazendo essa divisão, meu campo elétrico aqui é 1 vezes 10 na menos 1 newton por coulomb. Então, esse é o valor do meu campo elétrico ali, tá? Então, é bem simples, é uma coisa, né? Calcular é simples, claro que quando o Millikan fez isso no laboratório, teve muitos problemas, né, para conseguir fazer isso no laboratório, mas a ideia principal de Millikan foi essa ideia aqui, tá bom? Então, espero que tenham gostado da aula. A próxima aula a gente já vai discutir potencial elétrico, tá? Então, por hoje era isso aí. Então, até a próxima aí, beleza? Ah, não, esqueci, eu tinha deixado um exercício agora para vocês. Então, agora sim. Esse aí vocês tentam em casa, tá? Então, eu vou deixar aqui, vocês, né, tentam resolver esse exercício aí na casa de vocês. É bem parecido com o exercício anterior, tá? É que eu mudei um pouquinho, acabei esquecendo dele. Tá? Então, tentem fazer ele aí na casa de vocês, tá? Para vocês ver se realmente entenderam a ideia ali do campo elétrico. Tranquilo? Qualquer dúvida, é só mandar para mim, beleza? Um grande abraço a todos e fiquem bem. Fechou.